Aí, só confirme para mim que está aparecendo certinho. Beleza. E a apresentação também? Ou a apresentação não está aparecendo? Também? Beleza, isso mesmo. Então, assim, a semana passada a gente começou a falar de áreas físicas, né, estrutura física de uma farmácia, hospitalar e tudo mais. Hoje a gente vai abordar as áreas físicas que são consideradas essenciais. É interessante porque toda a literatura fala nessas áreas chamadas essenciais, mas tem pelo menos duas áreas que não são obrigatórias, que só vai ter se tiver certos tipos de atividade. Mas são, no total, 5 áreas que a gente chama de essenciais. E são elas, então, se passar para frente, a chamada Central de Abastecimento Farmacêutico, área de dispensação interna, área de produção e manipulação farmacotécnica, Centro de Informações sobre Medicamentos e área administrativa. Se pede que todas essas áreas estejam presentes. Porém, tem certas coisas que não batem bem, né? Por exemplo, dessas 5 áreas, 2 são opcionais, vamos dizer assim. Porque eu só vou ter uma área de produção dentro da minha farmácia se eu tiver uma estrutura e tiver interesse em produzir em escala semi-industrial. Caso contrário, eu não vou precisar dessa área. Mesma coisa em relação à manipulação. De repente, eu posso querer manipular dentro da minha farmácia hospitalar, mas de repente não tem interesse, né? Talvez não seja interessante para o hospital manter, então, uma área para manipular uma quantidade muito pequena de produtos. Então, o que acontece? Essas áreas elas são essenciais quando se faz produção de medicamento em escala semi-industrial ou se faz manipulação de medicamentos como se fosse uma farmácia de manipulação. Caso contrário, não tem necessidade nenhuma de se ter essa área. E outra área física que é considerada essencial, informações sobre medicamentos. Centro de informações sobre medicamentos, nós vamos ver mais à frente o que é e como que é o trabalho deles. Porém, o que acontece? Só é obrigatório um centro de informações sobre medicamentos para um hospital que tenha 500 leitos ou mais. Com menos leitos não é obrigatório. E o investimento, muitas vezes, para se criar esse centro de informações sobre medicamentos é um investimento muito. Então, se não for obrigatório, muito hospital não vai optar por ter essa área. Então, são duas áreas, né, que são essenciais, mas que não são obrigatórias, né, só vão ser obrigatórias se realmente tiver produção ou manipulação ou se tiver mais de 500 leitos dentro dos hospitais. Já as outras 3 áreas, a central de abastecimento farmacêutico, a área de dispensação interna e a área administrativa, são essenciais, porque sem essas áreas a gente não consegue, né, ter uma farmácia hospitalar de verdade. Vamos ver então cada uma delas. Começar pela central de abastecimento farmacêutico. Bom, antes de qualquer coisa, central de abastecimento farmacêutico, é, almoxarifado, área de armazenamento, mesma coisa. Basicamente, uma central de abastecimento farmacêutico ou um almoxarifado é um local onde você vai armazenar, guardar os medicamentos e outros produtos mais que é, são possíveis de armazenar dentro desse local. É importante que vocês entendam também que dependendo do porte, do tamanho do hospital, a gente vai ter diferenças. De repente, eu posso ter uma área de armazenamento super pequenininha para um hospital que não tem quase
medicamentos e outros produtos mais para armazenar, e eu posso ter uma estrutura gigantesca para um hospital que tenha uma demanda muito grande. Então, vocês vão encontrar essas áreas de armazenamento, às vezes, né, dentro da própria farmácia. Então, dentro da própria farmácia, separada lá para fazer o armazenamento dos produtos, dos medicamentos e dos outros materiais, e vocês vão encontrar locais que são super grandes, que têm uma demanda super grande, que então, às vezes, a área de armazenamento ou central de abastecimento farmacêutico é até um prédio separado, de tanto espaço que precisa. Então, a gente tem várias realidades diferentes. É outra coisa dentro de um hospital que a gente não pode pisar e dizer, ó, tem que ser dessa forma. Vai ter a estrutura necessária para comportar o que tem que ter lá dentro, que são, então, já está inclusive colocado aqui, medicamentos, germicidas, correlatos e outros materiais. Então, não dá para a gente dizer que vai ter uma padronização, porque essa padronização não pode existir quando você tem diferentes áreas e diferentes necessidades, ok? Então, vai ter desde uma área pequenininha dentro da própria farmácia e vai ter áreas gigantescas para armazenar muito produto. Porém, algumas condições, a gente vai ver, elas têm que ser levadas em consideração da mesma forma. Para uma área de uma central de abastecimento enorme, né? E para uma central de abastecimento que são 3, 4 prateleiras, como a gente está vendo aí na frente, na foto. Essas condições, elas precisam ser levadas em consideração da mesma forma. Mas vamos lá, qual que é o objetivo de uma central de abastecimento farmacêutico, ou almoxarifado, ou área de armazenamento? Garantir a correta conservação de materiais dentro de padrões e normas técnicas específicas que venham assegurar a manutenção das características necessárias à sua correta utilização. Esses materiais, então, são medicamentos, germicidas, correlatos e outros materiais. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho mais. Então, basicamente, o objetivo de uma central de abastecimento farmacêutico é receber esses 4 grupos de produtos com um certo grau de qualidade, com o grau de qualidade estabelecido, né? Manter esses produtos com o mesmo grau de qualidade dentro das suas dependências e na hora de dispensar esses produtos para que eles sejam entregues, administrados lá para os pacientes, poder garantir que a qualidade continua a mesma qualidade, igualzinha à qualidade do produto quando ele chegou lá atrás, armazenado aí dentro da central de abastecimento farmacêutico. Então, o objetivo principal é manter a qualidade, né? Manter os produtos armazenados, dando as condições ideais para que o produto mantenha o mesmo nível de qualidade, não perca absolutamente nada da qualidade. Então, são 4 grupos, né? Então, são os medicamentos que podem ser armazenados dentro da central de abastecimento farmacêutico. Os germicidas que são utilizados dentro do hospital, eles são armazenados dentro da central de abastecimento. Eles podem, inclusive, ser fracionados e preparados dentro da central de abastecimento. E daí a gente teria um processo que a gente chamaria de manipulação. Eu estou manipulando germicidas dentro da, da farmácia, dentro da central de abastecimento. Os correlatos, praticamente tudo aquilo que não é medicamento, a gente considera como correlato, vai algodão, fio de sutura, gases, esparadrapo, tudo que não for medicamento e que tenha relação com a saúde que está dentro de uma central de abastecimento e que não é germicida também, basicamente a gente considera como sendo. Deixa eu só abrir a porta que chegou alguém.
e outros produtos que possam ser armazenados dentro da central de abastecimento também. E quais são esses outros produtos? Então, aqui o correlato praticamente não entra dentro. Esses outros produtos não entram dentro do correlato. São outros produtos do tipo. O que pode mais ser armazenado dentro de uma central de abastecimento farmacêutico? Próteses, por exemplo, é, equipamentos, não é equipamentos que a gente fala, instrumentos utilizados para cirurgia, né? Então, todos aqueles equipamentos de aço inox, tem desde bisturi, tesouras e outras coisas mais, tudo isso pode ser armazenado também na central de abastecimento farmacêutico. Não é correlato, né? Não é medicamento, não é germicida, então cai em outros materiais. Muito bem. Que mais? Eu falei que, independente do tamanho, independente da forma como a central de abastecimento é, tem, né, como que ela se porta, se ela é pequena, se ela é grande, se é dentro da farmácia, ou se é num prédio específico, ou se é numa sala específica dentro do hospital, as condições que estão ligadas com a central de abastecimento têm que ser é, idênticas, independente de qualquer um desses fatores. E que condições que a gente tem que levar em consideração, então? Condições de acesso, água, eletricidade, comunicações, drenagem, circulação, segurança, localização, ventilação, conservação, disposição dos produtos farmacêuticos e condições ambientais. Então, todos esses pontos, todas essas condições têm que ser tem regras, né? E essas regras vão ser independente de qualquer outra especificidade das áreas de armazenamento. Vamos ver cada uma delas, então? Então, quando a gente fala em condições adequadas de acesso, aqui a gente está pensando no acesso de pessoas dentro da central de abastecimento. Será que uma central de abastecimento que guarda um monte de medicamentos, muitos medicamentos caros, muitos medicamentos controlados que são dados, onde se guardam próteses que são caríssimas, onde se guardam é, instrumentos que são caros. Será que o acesso pode ser fácil? Qualquer um pode entrar, entra, sai? Não. Né? Então, o acesso ele tem que ser suficientemente bom e fácil para quem vem de fora e está trazendo produtos para serem armazenados ali dentro. Então, quando vem uma compra, né, e o medicamento, o correlato, vem com uma transportadora, tem que ter um acesso fácil até um certo ponto. Não vamos permitir que quem está transportando entre dentro do almoxarifado em qualquer área e possa circular ali dentro. Mas essa circulação do ponto tem que ser facilitada. Então, como eu já tinha comentado anteriormente, né, a central de abastecimento ela deve ter algum acesso facilitado para a questão do transporte. Então, ter uma entrada exclusiva de caminhões ou de carros para levar medicamentos para a central de abastecimento e deixar ali na recepção. É bom e é interessante que isso aconteça. Porém, né, essa circulação de pessoas de fora, de transportadora, tem que acabar ali na recepção. Circulação de pessoas de dentro do hospital. Então, muitas pessoas vão querer ir até a farmácia, central de abastecimento, muitas vezes o pessoal da enfermagem que vai buscar produtos lá, pessoal que trabalha com os degermantes que vão até lá, vão precisar pegar produtos lá.
também tem que ter um acesso limitado até certo ponto, até a recepção ou até onde se faz a expedição dos medicamentos. Porém, dentro da área, o acesso tem que ser restrito. Então, quem que pode acessar e pode circular ali dentro? Quem trabalha ali dentro, só, né? Então, são os funcionários que são funcionários da Central de Abastecimento Farmacêutico, para evitar, então, qualquer tipo de desvio de produto e qualquer outra coisa que possa acontecer. Então, o acesso ele tem que ser otimizado, né? Facilitado até um certo ponto para que as pessoas cheguem até ali, né? Ou de fora ou pessoas de dentro do hospital, mas tem que ser até um certo ponto. A partir desse ponto, a área interna mesmo não deve ter esse acesso facilitado. Água e eletricidade. Deve haver rede e instalações suficientes para atender às necessidades do setor. Então, a gente tem que imaginar o seguinte aqui: muito medicamento que vai ser armazenado dentro dessa central de abastecimento vai precisar de um armazenamento em temperatura baixa, na faixa de 2 a 8 graus, ou vai precisar de armazenamento em temperatura abaixo de zero. Então, vai precisar de geladeira, vai precisar de freezer. E para isso, a gente vai precisar de pontos de eletricidade suficientes para atender toda essa demanda. Então, não dá para, de repente, dentro de uma central de abastecimento, você ter uma tomada só, encher de T's, um T ligado no outro, e de repente ligar todas as geladeiras e freezers no mesmo lugar. Então, você tem que ter instalações suficientes para, né, atender toda essa necessidade. Se você tem, sei lá, muito produto e vai precisar de muita fonte de energia, é importante, inclusive, que se tenha alguma alternativa para quando, mesmo que você tenha ações suficientes, né, pode acontecer, de repente, de o fornecimento de energia ser cortado, né? Então, Copel, de repente, vai fazer um trabalho de manutenção e tem que cortar a energia. Então, o correto é que se tenha alguma rede paralela de energia, uma fonte paralela de energia. Então, é sempre importante que isso seja levado em consideração também. Então, a eletricidade tem que ter pontos suficientes e tem que ter algum tipo de segunda opção quando a, a própria rede de fornecimento tiver que cortar energia. E água, a mesma coisa, a gente tem que ter água suficiente para atender toda a demanda. O que a gente vai precisar tanto de água dentro de uma central de abastecimento farmacêutico? A gente vai um local grande, separado e tudo mais, a gente vai precisar de sanitários para os funcionários. Então, vai precisar de água. Vai precisar de água para fazer o processo de limpeza. Então, a central de abastecimento, ela tem que estar bem provida, tanto de água quanto de eletricidade. E comunicações. Imaginem uma central de abastecimento que é fora do hospital. E as pessoas que trabalham dentro do hospital muitas vezes precisam de informações de medicamentos, se tem, se não tem, e outras informações mais, né, que talvez sejam importantes, se já tem produto separado para ir buscar, esse tipo de coisa assim, né? Então tem que ter uma rede de comunicação também bastante boa para que todas as dependências do hospital possam se comunicar com a central de abastecimento caso necessário. Que mais que são condições adequadas? Drenagem. Deve contar com um sistema de drenagem eficiente para prevenir inundações. Imagine uma situação, de repente, que a central de abastecimento, elas são sempre no piso térreo. Imagine, então, de repente, um determinado momento que ocorre uma chuva gigantesca
e começa a ocorrer um alagamento ali dentro do terreno do hospital. E para isso é necessário que se tenha um sistema de drenagem bem eficiente para, caso ocorra uma inundação, que essa inundação seja minimizada ao máximo, exatamente para evitar que a água chegue a atingir as prateleiras onde está essa possibilidade, de repente a água subir e começar a molhar os medicamentos que estão nas prateleiras. Quando se percebe uma situação dessas, não se tem tempo suficiente para retirar tudo das prateleiras, dos andares mais baixos da prateleira e colocar isso em andares mais altos. Então, essas ações elas acontecem de uma maneira muito rápida. Então, é melhor ter um sistema que dê conta disso do que simplesmente tentar minimizar, tentando tirar os produtos das prateleiras mais baixas e colocando em prateleiras mais altas. Isso pode acontecer? Pode, tanto que aconteceu alguns anos atrás em Campo Largo, na central de abastecimento da prefeitura. Eles tinham uma central de abastecimento toda realizada num barracão, e ocorreu uma chuva bastante forte e uma chuva com granizo. E granizos, pedras grandes de granizo. Essas pedras atingiram o teto da central de abastecimento e era telha de eternite, quebram com facilidade, né? Quando tem um choque muito grande, quebrou muita telha, choveu lá dentro e praticamente se perdeu tudo que tinha lá dentro. Aqui, no caso, não tinha muito o que fazer porque a água veio de cima, né? Então não tinha sistema de drenagem que pudesse ajudar de alguma forma. Mas mesmo assim, depois se percebeu que o piso era muito nivelado e ocorreu um acúmulo de água e foi difícil de tirar aquela água de dentro da central de abastecimento. Então, de equipamento que faça esse processo para evitar que problemas maiores venham a acontecer. Questão de circulação. É importante que se tenha algumas regras de circulação que são básicas dentro de uma central de abastecimento farmacêutico. Aqui a gente tem também diferentes situações. Imagine o seguinte: esta central de abastecimento colocada nessa foto aqui atrás, e, e parece uma central de abastecimento pequena, né, com prateleiras de aço e não muito grande. Porém, a gente consegue perceber alguns problemas em relação à circulação. Está cheio de caixa no chão, tem caixa que aparentemente está diretamente no chão, coisa que não poderia, né? Mas parece que o espaço para circulação entre as prateleiras, naquele corredorzinho que tem ali, parece que não é um espaço suficiente para duas pessoas passarem, por exemplo, ao mesmo tempo. Principalmente se forem duas pessoas se cruzando no meio dessas prateleiras, de repente com bandejas carregando. Então, quando a gente fala, voltando lá agora, na questão da circulação, quando a gente fala então de circulação, a gente está falando de espaço suficiente entre prateleiras para que duas pessoas que possam eventualmente se cruzar nesse caminho, elas possam se cruzar sem nenhuma delas ter que se espremer nas prateleiras, sem nenhuma delas ter que voltar para trás. Tem que ter, então, espaço suficiente para uma circulação segura. Isso a gente falando, né, de pessoas caminhando entre prateleiras. Mas a gente tem centrais de abastecimento, como a do estado, por exemplo, que a circulação ali dentro é feita com empilhadeiras. Então, tem da mesma forma que ter espaço suficiente entre as faixas de
meu Deus, me fugiu aqui agora, de prateleiras, né, para que possa passar duas empilhadeiras ao mesmo tempo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Independente do tamanho, precisa ter uma circulação otimizada. Outra coisa importante, nunca se deve criar uma central de abastecimento farmacêutico com mais de um andar. Imaginem o sofrimento, né? De repente, para você fazer o transporte de um andar para o outro, buscar produtos de um andar para o outro. Outras coisas têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, se é um sistema que não é totalmente aberto, não é uma central de abastecimento totalmente aberta, ela tem divisões, salas, né? Essas salas elas têm que ter portas e essas portas têm que ser portas que facilitem a circulação. Então, aquelas portas de vai e vem que de repente você está carregando uma bandeja cheia de medicamentos, você consegue empurrar com o ombro, né? E consegue passar para o outro lado da porta sem problemas. Mesma coisa quando é algum tipo de equipamento maior, carrinhos ou mesmo empilhadeiras. Essas portanto, no ambiente que elas não cabem, não permitem a movimentação segura das pessoas. Aí a gente pula para outro fator, outra condição que é bastante importante, que é a questão da segurança. Então, a gente tem que ter aí equipamentos, né, de segurança contra incêndios e equipamentos de segurança para proteger os funcionários de possíveis acidentes. Então, todos os EPIs que são necessários, tudo certinho para que as pessoas trabalhem com bastante segurança dentro da central de abastecimento. Imaginem, de repente, um funcionário que está sem nenhum tipo de proteção e precisa pegar um caixa grande cheia de medicamentos numa prateleira alta e essa caixa cai em cima dele, né? Então, tem que tomar todas as providências para essa segurança acontecer. E tem uma outra questão relacionada à segurança, que é a segurança dos produtos que estão ali dentro também. Então, ter algum sistema de monitoramento, algum sistema que, de alguma forma, iniba os desvios dos produtos que estão ali dentro. Que mais? Localização. Já falamos sobre isso, que a farmácia e a central de abastecimento também deve ser localizado o mais próximo possível das unidades hospitalares para que a distância, né, de entrega dos produtos seja pequena, não seja uma distância muito grande. E também de acesso externo também serem fáceis de serem localizados. Questão de ventilação. A gente tem que imaginar o seguinte, que dentro de um ambiente desses, a gente precisa manter uma faixa de temperatura aí de 22 até 25 graus. 25 graus já é meio quente, mas 22, 21, 22, 23 seria a faixa de temperatura ideal para a gente manter esse ambiente. Às vezes, a gente precisa de sistemas de ventilação ou de exaustão que façam com que ocorra um sistema de, vamos dizer assim, homogeneização da temperatura, manter a temperatura mais ou menos igual em todo o ambiente. A gente tem que lembrar que em qualquer ambiente, sempre na parte superior a gente vai ter uma temperatura mais alta, né? Então, sempre o calor vai subir e na parte de cima do teto, mais próxima do teto, a temperatura vai ser mais alta. E a gente precisa manter a temperatura homogênea dentro desses locais para evitar realmente que a gente tenha, de repente, prateleira mais alta
esteja sofrendo mais com uma temperatura mais alta e produtos mais próximos do chão estejam, né, com uma temperatura mais baixa. Então, a gente vai precisar de circulação de ar para que ocorra uma homogeneização da temperatura. Então, essa circulação pode acontecer das mais variadas formas. Pode ser por sistema de ventilação mesmo, que vai circular o ar, se a gente tem uma temperatura que não chega em nenhum momento abaixo de 15 graus e não passa dos 30 graus. Caso isso aconteça, talvez a gente precise de algum outro tipo de sistema, talvez um ar-condicionado, para que mantenha a temperatura mais próxima a essa faixa de 21, 22 graus. Se a gente tem um ambiente que não sai dessa faixa de 15 até 30 graus, não necessariamente a gente vai precisar de um ar-condicionado. Mas se isso acontecer no verão, de repente fica muito mais abafado, ultrapassa os 30 graus com frequência, aí a gente vai ter que necessitar de um ar-condicionado para baixar essa temperatura. Conservação. Todas as superfícies devem ser de fácil conservação, então, paredes, as próprias prateleiras, tudo tem que ser de fácil conservação e limpeza. Então, quanto mais lisas as superfícies, quanto mais fáceis de limpar, melhor. A disposição dos produtos farmacêuticos. Existem várias formas de se fazer a disposição desses produtos, né? O importante é que seja utilizada uma sistemática, um sistema, e esse sistema seja, então, sempre respeitado. Então, digamos que a maior parte das centrais de abastecimento farmacêutico, elas dispõem os produtos em ordem alfabética. Mas não é obrigatório que seja feita essa disposição. De repente, pode ter um outro formato para aquele determinado hospital, para aquela determinada farmácia, para aquele determinado central de abastecimento farmacêutico, não seja esse sistema mais adequado. Pode ser que seja por separação, por tipo de medicamento, sólidos de um lado, semissólidos de outro, líquidos, varia muito. Quando a central de abastecimento farmacêutico ela é automatizada, então quem vai buscar o produto é um robô, muitas vezes o robô coloca num formato que para ele é um formato fácil de entender, que para nós talvez não seja tão fácil. Então a gente vê muitas vezes quando é um processo automatizado, o robô coloca mais próximo dele aqueles produtos que saem mais e mais distante aqueles produtos que saem menos. Então, como os produtos saem mais, ele coloca esses produtos mais próximos, então rapidamente ele vai lá e pega os produtos que estão sendo solicitados. Aqueles produtos que saem pouco, né, então é de vez em quando que isso vai acontecer, então ele coloca mais longe e é uma ou outra vez só que ele vai precisar buscar e vai levar um tempinho maior. Então, existem diversas formas de fazer essa disposição, a única questão é que ser respeitado. E, finalmente, né, as condições ambientais também têm que ser respeitadas. Então, deve-se impedir a incidência direta de luz solar. Luz solar é radiação, essa radiação pode afetar os produtos, né, então pode facilitar o aumento de reações químicas das formas farmacêuticas e fazer com que elas tenham reações mais rápidas. Então, deve-se evitar a incidência direta de luz solar. Claridade pode ter, claro, só não se deve ter incidência de luz solar direto, porque isso vai aumentar a velocidade das reações. Digamos que a central de abastecimento tenha janelas e essas janelas
né, permitam a entrada de luz solar. É preciso fazer alguma coisa para acabar com essa incidência de luz solar, porque ela vai tirar a qualidade dos produtos que forem inseridos por ela. Temperatura. É importante, então, que a gente controle aí na faixa de 20 a 22 graus, né? Como eu falei anteriormente, se de repente chegar a baixar demais a temperatura e chegar até 15 graus, se não for frequentemente, tudo bem. Se chegar um momento ou outro a 30 graus, também não vai ser problema. O problema é quando chega sempre a 30 graus ou passa dos 30 graus. Caso contrário, né, a gente mantendo, principalmente dentro dessa faixa de temperatura, está perfeito. E o controle de umidade também é importante. Pergunto para vocês, qual que é a faixa ideal de umidade dentro de um ambiente como esse, né, que a gente está com um monte de medicamentos? Que faixa de umidade que é boa? Alguém me fala? Tem ideia? Chu- 10%, 20%, 50%, 100% de umidade? Quanto? 8%, professor? Quanto? Não ouvi, desculpa. 8? 80? 80? Quase. Então, assim, para vocês terem ideia, 30% ou abaixo de 30% já é umidade de deserto. Então, não pode ser uma umidade muito baixa. Então, qual que é o ideal? O ideal é uma faixa de umidade que não seja prejudicial para os medicamentos, né? E que, ao mesmo tempo, não seja prejudicial para o trabalhador que está lá dentro. Então, se a gente for fazer uma média aí, vamos dizer que o ideal para medicamento e trabalhador ao mesmo tempo está na faixa de 70%. Se for muito baixo, as pessoas que estão trabalhando dentro da central de abastecimento, elas vão sofrer. Então, uma umidade muito baixa não é boa para o ser humano. Para o medicamento, uma umidade muito baixa também pode ser prejudicial. 70% está dentro de uma faixa boa, que não é umidade suficiente para, de repente, fazer acelerar as reações químicas e físicas. Ter menos para o medicamento? Poderia, porém, se não tivesse a presença de pessoas ali dentro. Então, fazendo uma média, né, para pessoas e para medicamentos, 70% é uma faixa de umidade considerada boa. E a gente precisa controlar isso, porque se passar muito, começar a aumentar muito, aí sim vai começar a trazer para os medicamentos. E se começar a ficar muito baixa, vai trazer problema para os funcionários, para as pessoas que trabalham ali dentro. Ok? Então, todo esse controle tem que ser feito. E dentro dessa central de abastecimento farmacêutico, a gente tem que dizer que essa central de abastecimento farmacêutico tem que ser dividida pelo menos em 3 locais, partes diferentes. Um lugar para receber os medicamentos e os outros produtos. Então, vem lá uma compra que foi feita, chega a compra, então a transportadora manda, né? Nós recebemos esse material, todo esse material que foi comprado, e ele não vai direto para armazenagem, ele não vai já para as prateleiras. A gente recebe, a gente tem que avaliar esses produtos, né? Avaliar a documentação
avaliar um monte de coisas que a gente vai falar mais à frente. Então, esses produtos precisam ficar em um local, né, dentro dessa recepção aí, aonde eles foram recebidos, então, que nós chamamos de quarentena, até que eles sejam avaliados, a documentação seja avaliada e eles sejam liberados. Então, precisa ter uma área específica para recepção e guarda de produtos, guarda não, colocação desses produtos em quarentena até que esses produtos sejam liberados. Foram liberados, eles vão para a área de armazenagem. Então, eles vão ser armazenados dentro da central de abastecimento farmacêutico. E vai chegar um determinado momento que vão pedir esses produtos, né? Então, o pessoal lá das enfermarias, dos ambulatórios, sabe pedir os produtos que estão armazenados. Então, vai ter que ter um lugar ali específico para separar esses produtos e despachar. Seria a área de expedição. Então, a gente diz que a central de abastecimento farmacêutico tem que ter uma recepção para receber esses produtos e deixar eles em quarentena até eles serem liberados, a área de armazenamento propriamente dito e a área de expedição ou distribuição. Seria muito fácil se a área de armazenagem fosse uma só. A gente tivesse, por exemplo, um barracão gigantesco, tem um lugar onde a gente recebe o produto, um lugar onde a gente expede o produto e o restante, né, tudo nas prateleiras em ordem alfabética. Porém, a gente tem diferentes tipos de produtos e esses diferentes tipos de produtos, muitas vezes, eles pedem áreas específicas para serem armazenados. Então, essa área de armazenagem, na verdade, não é uma área de armazenagem, ela pode ser várias áreas diferentes conforme a necessidade de cada medicamento. E quais são essas áreas, então? A gente pode dizer que são 5 no total. Essa área de armazenamento geral, aonde fica a maior parte dos medicamentos. Aqueles que não precisam de temperatura específica, eles podem ficar em temperatura ambiente. Aqueles que não precisam ficar em ambiente escuro, que não têm características especiais, eles vão ficar nessa área de armazenamento geral. Porém, eu vou ter produtos que podem ser inflamáveis. Então, dentro desses correlatos aí, a gente pode ter, de repente, solventes, pode ter álcool, né, em grandes quantidades, que, de repente, podem ser inflamáveis e explosivos. Então, quando a gente tem uma grande quantidade desse tipo de produto, digamos que se comprem aí aquelas bombonas de 100 litros de álcool, porque se utiliza muito, então tem lá 10, 20 bombonas. Não dá para deixar esse material que é inflamável, que pega fogo muito fácil, numa área de armazenamento geral. A gente vai deixar ele guardado em uma sala específica para esse tipo de produto. Por quê? Porque a gente vai armazenar numa sala que vai ter as paredes reforçadas, né? Então, vai se criar um reforço das paredes para que, caso um dia venha pegar fogo nesse material e explodir, essas paredes sejam reforçadas o suficiente para conseguir conter essa explosão e não passar a permitir que essa explosão se espalhe pelo hospital inteiro. Então, o ideal é que a gente tenha uma sala específica, né, uma área específica de armazenamento de inflamáveis exatamente por isso. Evitar qualquer tipo de situação que venha trazer uma possível explosão. Mas caso aconteça, o ideal é que a gente guarde um local que consiga segurar essa explosão. E outras coisas mais vão ser feitas nessa sala. Por exemplo, vai se evitar ter lâmpadas nessa sala que criem faísca quando elas forem acesas. Outra coisa que é bastante comum é a retirada das tomadas e dos plugs para ligar a luz, né, dentro da sala. Então, o plug para ligar a luz geralmente vai ficar do lado de fora, porque ali, quando você faz a ligação, pode soltar uma faísca. Então, tudo que pode, de repente, trazer perigo,
vai ser retirado da sala, vai se armazenar só esses produtos da melhor forma possível para evitar, então, que ocorra um incêndio e uma explosão. Outros produtos vão precisar de locais específicos para o seu armazenamento por causa da temperatura. Então, a gente vai ter produtos que vão precisar de uma temperatura dentro de uma faixa de 2 a 8 graus. Então, a gente vai precisar de geladeiras para isso, né? E a gente vai ter produtos que vão, de repente, necessitar de uma temperatura mais baixa, e a gente vai ter congeladores. Então, esses produtos não vão ficar na área de armazenamento geral, vai precisar uma área específica para eles, e geralmente o que é feito nessa central de abastecimento? Todas as geladeiras são colocadas próximas uma da outra, os congeladores, tudo é muito próximo, porque quando vai ficar um medicamento termolábil, nós vamos buscar aonde estão as geladeiras. E o controle desses equipamentos fica muito mais fácil quando eles estão próximos. Então, consegue-se perceber algum tipo de problema com mais facilidade quando eles estão todos muito, muito próximos um do outro. O ideal é que se tenha, então, uma rede alternativa de energia, né, caso a via da Copel, no caso, por algum motivo deixe de ser fornecida, né? E é importante que essas geladeiras tenham algum sistema de detecção de alarme que toque quando ocorre variação dessa faixa de temperatura. As geladeiras que são geladeiras para o hospital mesmo, elas têm esses de detecção de variação e elas soam um alarme quando isso acontece. Para evitar de a gente ter uma surpresa de repente, né, como a gente já viu muitas vezes, inclusive agora em unidades de saúde aí que estavam com vacinas armazenadas e de repente as vacinas foram guardadas e quando chegaram no dia seguinte para fazer a aplicação, perceberam que a geladeira tinha sofrido algum tipo de problema e não tinha mantido a temperatura e perdeu-se todo aquele material. Então, para evitar isso, o ideal é que a gente tenha, então, geladeiras específicas para isso, porque elas vão avisar quando ocorre essa oscilação. Medicamentos de controle especial precisam de uma área específica também, né? Que pode ser armários com chave, ou pode ser, de repente, né? Se for uma quantidade, salas fechadas à chave. Então, dependendo do tamanho da central de abastecimento, você vai ter um armáriozinho fechado, ou vai ter uma sala cheia de medicamentos também fechada à chave. E mais, né? Quando a gente trabalha com radiofármacos, fármacos radioativos, a gente precisa seguir todas as normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear. E essas normas estão ligadas com a questão né, por causa da radioatividade. Então, se de repente eu tenho uma quantidade pequena de radiofármacos, eu posso armazenar aquilo dentro de caixas de chumbo. Agora, se eu tenho uma quantidade bastante grande, a tendência é que se tenha sala revestida de chumbo, né? Para evitar que a radiação saia desse ambiente. O chumbo, então, não permite que ocorra essa saída do ambiente. De central de abastecimento farmacêutico, basicamente é isso, né? Daí a gente tem as outras áreas ainda para se falar. A outra área que precisa ser comentada, daquelas 5 que eu falei que são essenciais, seria a área de sensação interna, que seria um espaço dentro da própria farmácia, onde o farmacêutico poderia fazer avaliação de todas as prescrições, né? Todas as prescrições têm que ser avaliadas, e a preparação dos medicamentos. Então, essa área de dispensação interna seria aquela área onde nós vamos fazer as doses unitárias, por exemplo, separar
o número de comprimidos que vão ser dispensados para cada um dos pacientes, colocar em pacotinhos, tudo isso a gente vai ver melhor mais a. Então, isso tudo necessita de um espaço, necessita de alguns equipamentos, e dentro dessa área de dispensação interna, esses equipamentos e esse espaço seriam utilizados para isso. Outra área que foi comentada com vocês, que é essencial, é a área de produção ou de manipulação, né? Como foi comentado também, ela é essencial, porém ela só vai existir se tiver produção industrial ou manipulação de medicamentos dentro do hospital. Caso contrário, não tem necessidade nenhuma. Outra área que eu comentei que só é obrigatório em alguns casos é o Centro de Informações sobre Medicamentos. Ele só é obrigatório com hospitais com 500 leitos ou mais. Caso contrário, ele não é obrigatório. E alguns hospitais acabam não. Parte dos hospitais, na verdade, que tem menos de 500 leitos, acabam não aderindo ao Centro de Informações porque é, é um setor um pouco caro, além de ter que manter farmacêuticos trabalhando ali. A busca de informações envolve a compra de bases de dados. Então, o hospital precisa não é compra, mas é se associar a uma assinatura de bases de dados. Então, aquelas bases de dados que vocês já devem ter ouvido falar, PubMed, Medscape, que tem, então, informações de ponta, elas não são gratuitas. O hospital precisa pagar uma assinatura. E essa assinatura anual, muitas vezes, chega a 500 mil, 1 milhão de reais. Não é uma assinatura igual TV a cabo, até baratinho. Perto, claro, dessas bases de dados. Então, muitos hospitais acham que não vale a pena pelo custo que isso tem, né? E dessa forma, os centros de informação sobre medicamentos não são obrigatórios. Se obrigassem os hospitais pequenos a manter um centro desses, muitos hospitais fechariam. Então, basicamente, esses centros de informação de medicamentos, eles vão servir para trazer informações para os pessoal da saúde, principalmente os médicos e os próprios farmacêuticos, quando existem dúvidas, né? Então, por exemplo, um médico quer prescrever 2, 3 medicamentos para um paciente, porém ele não sabe se aqueles produtos podem trazer interações maléficas para o indivíduo. Busca-se, então, essas informações dentro dessas bases de dados. Né? E outras questões mais ligadas a medicamento, ligadas a tratamento e tudo mais. E por último, né, a quinta e essencial área da farmácia seria a área administrativa, que é essencial, porque ali dentro dessa área vai ser realizado várias atividades que precisam de uma certa concentração. E muitas vezes, principalmente a área ali de preparação dos medicamentos e tudo mais, é uma área bastante agitada. Então, para o farmacêutico, muitas vezes, uma área separada para ele trabalhar com os processos de compra, os processos de controle de estoque, estudos de consumo e custos, tudo mais, e até as próprias as atividades, as escalas e tudo mais que ele vai precisar fazer, é interessante que ele tenha uma área administrativa separada só para ele poder se fechar ali e poder utilizar, então, de uma forma mais tranquila, o seu tempo, né, para fazer essas atividades que precisam de um foco maior. E basicamente é isso, pessoal. Dúvida? Alguma colocação, algum comentário, alguma coisa? Minha parte não, professor, tranquilo.
Tranquilo? Então, tá bom. Posso ficar tranquilo mesmo? Vou ficar. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem aquela revisãozinha colocada ali no. Que eu vou colocar ali no Ava para vocês agora. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Até é um auxílio para, de repente, vocês perceberem, né? Ah, errei aqui, então o que que eu errei? Vamos estudar mais um pouquinho, vamos tirar as dúvidas e tudo mais. E fazer de novo. Ah, já já estou mais bem estudado. E assim por diante. Beleza? Deixa eu interromper.